Fala, meu povo, tudo certo? Vou gravar um outro vídeo para vocês aqui, seguindo naquela sequência do vídeo que eu gravei ontem sobre as chaves do mercado. Eu vou gravar aleatório aqui, não vou seguir uma sequência exata, desculpa aí, até para não ficar um negócio chato. Eu vou escolher todo dia um assunto para falar com vocês aqui e vou falar, desde o mais simples até o mais avançado. Hoje eu escolhi falar com vocês sobre o quê? Sobre topos e fundos, sobre regiões de topos e fundos. Eu vejo que isso é ensinado, sei lá, é passado de uma forma meia aberta, vamos dizer assim. Muito se fala sobre regiões, né? Por muito tempo, deixa eu ver meu gráfico aqui, por muito tempo, eu sempre imaginei que uma região de preço era assim, ó. Aqui eu tinha a linha azul que seria o topo, ou um fundo, independente, e a região em torno dele ficaria assim. Como assim? Exatamente igual. Tantos pontos para cá, tantos pontos para cá. Independente da pontuação, né? Porque isso aqui é de acordo com o tempo gráfico que você está analisando. Mas falar para vocês, não é assim, tá? A minha visão que eu vejo, a região não é exatamente assim. Dificilmente ela vai ser um valor X para cá e um valor X para cá idêntico. Tá? Muito mais provável que ele seja um valor X para cá, que seja X, Y, Z. Aqui vai ser um X, aqui vai ser 3, 4, ou vice-versa. Tá? Tem como a gente saber isso? Tem, com precisão. Tá certo? Mas quer dizer que o mercado vai segurar nessa região? Não, daí é outra história. O que eu quero mostrar para vocês hoje aqui, que é como vocês vão analisar a região certa. Vocês vão entender o que é uma região de preço. Tá? Isso se enquadra numa chave de mercado, que você precisa entender o que é essa chave. Você entender o que é uma região de preço. Vou pegar um exemplo mais prático aqui, depois a gente pega o mais difícil, tá? Deixa eu achar um aqui mais fácil. Vamos lá. Vamos pegar um aqui que não é tão fácil, mas é mais fácil de eu explicar para você entender. Quando o mercado desceu aqui, ó, ele começa a voltar. Ele tende a voltar onde? Para os topos rompidos. Topo rompido, topo rompido. Tá certo? Normalmente, tá? Dá um spoiler aqui. Normalmente ele volta para o último, tá? Se ele passa daqui, ele vem para cá. Normalmente ele vem até aqui. Quando tem muito perto assim, ele deve vir aqui. Pois bem, vamos lá. Então a gente vai ter esse cara aqui como referência. Ó. Tá certo? Esse indicador de topos e fundos que eu utilizo, você pode utilizar também. Vamos lá. Então, esse candle aqui, este candle é a minha referência de topo. Vamos colocar uma linha nele lá. Vamos colocar uma linha nele aqui. 585. Pois bem, como que eu vou delimitar a região desse topo? Não é dessa forma, tá, gente? Vou pegar 10 pontos para cima, para baixo, 10 para cima, ou 50, ou 20, ou 30, não importa a pontuação. Tá? Normalmente, essa pontuação não é idêntica. Vou repetir isso. Gravem bem isso. Tá? Quando o mercado volta, você vai ter uma região aqui. E dentro desta região, se o mercado for segurar, ele vai bater nessa região e vai voltar. Mas qual que é o ponto que vai voltar? Não se sabe. Ninguém sabe. Pode ser que ele não pare, pode ser que ele vá direto. Mas aqui depois eu vou explicar para vocês em outros vídeos como que você consegue identificar uma possível parada no mercado aqui. Mas quais que são as possíveis paradas? Neste ponto, deixa eu botar de verde, ó, neste ponto e neste ponto. Que é o quê? São as três linhas da minha região, são os três níveis da minha região. Tá?
Essa linha aqui, que é o topo do Kendo lá, que é o topo mesmo, eu tenho como ponto zero, eu chamo. E como que eu vou definir a região? Simplesmente olhando para os Kendos que se formaram antes ou depois desse topo. Como assim? Vamos lá. Qual que é o primeiro topo que você tem acima desse cara aqui? Eu vou dizer que é esse aqui, ó. Tá certo? Esse corpo aqui. Tá? Qual que é o primeiro corpo que você tem abaixo? Esse aqui. Então está traçada a minha região. Deixa eu trazer para cá um pouquinho, vendo? Está traçada a minha região. Que vai ser onde? Ó, a minha região começa aqui, neste ponto. Deixa eu botar de azul para ficar mais... Começa aqui e vai até lá. Olha onde que ele parou. Lá. No limite da região. Se ele não segura aqui, ele tende a buscar esse ponto aqui, ou até mesmo esse ponto aqui. Percebam o seguinte, esta região, ó, aqui tem menos pontos, aqui tem mais pontos para cima. Ela não é idêntica, tá? Os dois lados. Vamos para uma outra situação aqui. Aqui a gente tem os fundos. Tem esse fundo, tem esse fundos. O mercado pode parar um desses dois fundos, certo? Ou até mesmo aqui. Ou não parar. Ou poderia vir pode direto. Mas como a gente está olhando as regiões, vamos lá. A gente tem, ó, esses casos aqui estão bem próximos, vou pegar o mais embaixo aqui, tá? Tá mais abaixo e pegar esse aqui também. Vamos lá. Primeiro esse aqui. Aonde que a gente tem a região? Onde que ela se inicia? Qual que é? Como eu estou utilizando esse Kendo, eu vou utilizar o quê? Aqui, ó. Começa aqui e vai até nesse Kendo ali. Então, aqui eu tenho minha região. Percebam o que acontece. Este Kendo aqui na região. Tá? Beleza? Esse aqui já passa. Já passou até onde? Se a gente for ver, a gente tem uma outra região de um outro fundo, que é esse fundo aqui. Que essa região ela está ligada aonde? Ela inicia aqui, ó. Que é se inicia aqui e termina aqui. Se eu tivesse algum Kendo para cá, eu poderia utilizar, mas como eu não tenho, eu vou utilizar esse. Onde que ele parou? Aqui. Pode dizer assim, mas isso é muito aleatório. A região não é. Entenda isso. O que eu quero mostrar para vocês é a região, não é porque ele parou aqui. Isso é um outro vídeo. O que eu quero que você entenda é a região. Que você consiga traçar exatamente essa região para você entender ela. Tem regiões mais importantes, tem regiões que não tem nada de importância para a gente. Outro exemplo vai ser este topo aqui. Tá? Onde que a gente inicia a região? Aqui. Aqui, pode ser até lá. Então, ó, onde que ele parou? Aqui, parou dentro da região de novo. Tá? Pegar um outro exemplo. Vamos lá, esse fundo aqui. Aonde que a gente tem a região? Ela se inicia, você pode colocar ela aqui até aqui. Tá certo? Vamos lá, por que você pega esse corpo aqui? Porque esse é um ponto importante no mercado. Todo Kendo, quem já foi no meu sabe, todo Kendo tem uma máxima, uma mínima, uma máxima, uma abertura e um fechamento. Tá certo? E todo Kendo é o topo e o fundo. Beleza? Só que, quando o Kendo tem mais pavio que corpo, você pode considerar a região aqui. Tá certo? Quando ele tem menos pavio que corpo, você considera no corpo. Simplesmente isso.
E quando ele não tem nada para cá? Essa é a pergunta, né? Ó, a gente tem esse fundo aqui, só que para cá a gente não tem, né? Só que está longe aqui a região, mas ela existe. Aonde que é a região aqui? A região aqui vai ser nesse ponto, ó. Deixa eu traçar com... Sumiu, sumiu, sumiu. Aqui, gente. Só um pouquinho, deixa eu arrumar aqui. A região vai ser aqui, ó. Ó. A região vai ser isso aqui, ó. Ela vai iniciar aqui e vai terminar aqui. E aqui é o ponto zero da região. Tá certo? Aqui é o ponto zero da região. Então é aqui que você tem que procurar para fazer operações. Tá? Não vou entrar em detalhe em como fazer, se é contra a tendência, a favor. A ideia é que mostrar para vocês da região. Então grave muito bem isso. O mercado sempre vai buscar topos e fundos. Sempre vai ser isso. Tá? Só que nem sempre ele vai buscar exatamente a linha lá. Ele pode passar um pouco, ele pode segurar um pouco antes, como ele pode ir certinho na região, no ponto zero. Como pode também passar embora. Entenderam? Mas o importante nesse vídeo é você entender que a região não é um ponto exato. Ah, é tantos pontos para cá, tantos pontos para cá. Tá? Não é. Quem determina a região é a formação dos candles. Você olhando para o tempo gráfico seu, cada tempo gráfico vai ter mais regiões, menos regiões, maiores ou menores. O que vai determinar isso é o tempo gráfico. Mais um exemplo para a gente ver aqui. Tem situações que ele passa de uma região para outra, que é esse caso aqui, ó. Tinha esse fundo aqui, tá? Qual que é essa região aqui? Essa região é aqui, ó. Essa região começa aqui, ó. Começa aqui, vai até aqui. Ele bateu aqui, segurou, deu uma segurada, mas muito pequena, ó. Foi lá em cima, voltou e voltou a cair. Daí ele vem para cá. O que é essa outra região aqui? O que é esse outro ponto aqui? É um outro fundo, tá? Se a gente for olhar, a gente tem um novo fundo aqui, que a gente também pode traçar uma região. Aqui ela deve vir mais para baixo, então vou pegar o candle daqui para a gente ver. Beleza? Mas ó, ela inicia aqui a região, aqui é o ponto zero e aqui é o ponto final da região, vamos dizer assim. Tá? Então, ó, só para vocês entenderem como é fácil tratar a região. Você sempre vai olhar para os candles que se formaram anteriormente. Tá certo? Muito simples isso. Um outro exemplo. Aqui. Qual que é a região aqui? Você pode traçar aqui, ó. Pode pegar esse candle, tá? Esse candle aqui. Eu gosto de pegar sempre o anterior, tá? Ou sequente. Então, nesse caso, eu poderia pegar aqui, né? Aqui. E aqui, mais ou menos, tá? Se a gente for ver, foi lá, próximo da região. Tá? Percebam que sempre não, muitas vezes, esse valor da região, contando o topo, não são iguais. Não é 50 pontos para cá, 50 pontos para cá. Não, não é. Tá, gente? A região é o mercado que determina, não é você. Eu vejo pessoas determinando a região. Ah, é 50 pontos. Mas por que 50 pontos? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Mas por que 50 pontos? Por que X pontos? Vamos para o último exemplo. Não ficar muito longo o vídeo. Ó.
outro topo, tá? Aqui tem um candle que tem bastante pavio, então eu posso utilizar ele, que é o anterior aqui, né? Tá? E aqui eu tenho também um depois, ó. Então a região, ó, bateu exatamente lá. Beleza, galera? Espero que tenham gostado do vídeo, deixa o like aí. Amanhã a gente vai pegar um outro assunto aí. Isso aqui é uma chave importante para você entender, tá? Principalmente para quem faz scalp, tá certo? Se você pode aplicar nas suas entradas e também nas suas saídas, tá certo? Por exemplo, dá um spoiler para vocês. Se você comprou, vamos lá, se você vendeu aqui, vamos lá, você vendeu aqui, por qualquer motivo, qual que vai ser o alvo? O fundo. Beleza? Então se liga nisso. Sempre vai ser o fundo. Quando você compra, o alvo vai ser o quê? O topo. O topo. Beleza? Tamo junto aí. E finalizando por aqui, qualquer coisa, chamem. Um abraço. Valeu.